Você já percebeu que a luta mais difícil do cristão muitas vezes acontece dentro da própria mente? Não é contra pessoas, nem contra o mundo lá fora, mas contra algo silencioso que cresce aos poucos até consumir a alma. Essa é a guerra que quase todos os escolhidos enfrentam e poucos conseguem vencer: a guerra contra a luxúria. Mas e se eu te dissesse que há um jeito de vencer essa batalha, um jeito real, e que começa muito antes do pecado aparecer? Hoje você vai entender como a luxúria age, por que ela te prende e como Cristo nos deixou as armas para derrotá-la. A luxúria é um dos pecados mais sutis e mais destrutivos da geração atual. Ela se disfarça de prazer, de liberdade e de algo natural, mas na verdade é uma prisão que corrói por dentro, que enfraquece a fé e cria um ciclo de culpa e vergonha que parece não ter fim. Jesus disse em Mateus 5: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Isso mostra o quanto a batalha é interna. A luxúria começa no pensamento e se transforma em atitude, em vício e por fim em distância de Deus. Mas calma, essa não é uma mensagem para te condenar, mas sim para te libertar. E eu quero que você fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar 5 passos espirituais que vão mudar a sua maneira de enxergar e vencer essa guerra. A raiz da luxúria. Por que ela nasce? A luxúria raramente começa com o ato em si. Ela começa com o desejo, o olhar, a curiosidade e o vazio não preenchido. A Bíblia mostra que o pecado nunca nasce grande. Em Tiago 1 está escrito: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ou seja, a luxúria não é apenas um erro moral, é uma semente mal regada no coração. Ela surge quando o homem ou a mulher tenta suprir a ausência de algo espiritual com algo físico e momentâneo. É como tentar matar a sede bebendo água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede sente. E essa sede pode vir de muitos lugares: solidão, rejeição, falta de propósito ou até traumas do passado. No mundo moderno, a luxúria se tornou um produto. As redes sociais, filmes e até jogos exploram o desejo humano como ferramenta de controle. Você acha que está no comando, mas na verdade está sendo conduzido, clique após clique. E isso não é à toa. Quanto mais o homem é dominado pelo prazer, menos ele é guiado pelo propósito. E é aí que o inimigo vence, quando transforma guerreiros espirituais em prisioneiros de impulsos. A luxúria é uma armadilha bem montada. Ela não grita, mas sussurra. Não te prende com correntes, mas com repetições. E quando você percebe, está preso num ciclo do qual parece impossível sair. O ciclo da culpa. Esse ciclo é quase sempre o mesmo: tentação, queda, culpa, promessa de mudança, nova queda. E quanto mais o cristão tenta sair pela força própria, mais ele se afunda. Porque o problema da luxúria não está só na carne, mas na mente. O corpo obedece àquilo que o pensamento alimenta. E é aqui que muitos caem, tentando combater um vício espiritual com armas humanas. A mente começa a acreditar que Deus se afastou, que ele está decepcionado e que não há mais perdão. Mas essa é a maior mentira de todas. Porque o pecado te acusa, mas o Espírito Santo te convence e há uma diferença enorme entre culpa e arrependimento. A culpa te aprisiona, o arrependimento te liberta. Quantas vezes você já prometeu mudar e acabou caindo de novo? Não é falta de fé, é falta de estrutura espiritual. Você está tentando lutar sozinho, quando a vitória só vem com Cristo. É como um guerreiro indo para a guerra sem armadura. Ele pode ter coragem, mas se não tiver protegido, o inimigo fere com o primeiro golpe. E aqui entra um ponto mais importante. A luxúria não é um pecado comum, é um campo de batalha espiritual. E quem entende isso começa a mudar a forma de lutar. E agora que você entendeu como ela age, por que te prende, eu vou te mostrar o caminho real para vencê-la. Mas, atenção, esse caminho não é fácil e nem rápido, mas é possível. E quando você o trilha, não só vence a luxúria, mas cresce espiritualmente em todas as áreas da sua vida. Como vencer a luxúria? Primeiro de tudo, entenda a batalha espiritual. Em Efésios 6 diz
que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que o problema não é só desejo, é influência espiritual. O inimigo conhece as tuas fraquezas e ele não vem com chifres e fogo. Ele vem com o que mais você gosta, e quando você entende que a tentação é pessoal, mas estratégica, você para de se culpar e começa a se preparar. Antes de lutar contra a tentação, lute pela presença de Deus. Ore, jejue, peça discernimento, porque quem se alimenta do Espírito tem força para dizer não, quando o corpo diz sim. E lembre-se, a tentação não é o pecado. O pecado é se entregar a ela. Jesus também foi tentado, mas venceu porque estava cheio da palavra. Domine o olhar e a mente. Tudo começa no olhar, e o olhar é o portal da mente. Jesus disse: se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. O que você vê, pensa e imagina molda quem você se torna. Por isso, o primeiro passo é blindar os olhos. Apague, bloqueie, limpe o que te prende, seja redes sociais, séries, músicas, conversas, qualquer coisa que alimente o pecado. Mas não basta apenas evitar, é preciso substituir. Leia, assista, escute e consuma o que edifica. A mente vazia é um convite aberto à tentação. E aqui entra uma reflexão profunda. O domínio próprio não é repressão, é liberdade com propósito. É você dizer, eu posso, mas escolho não fazer. Esse é o tipo de força que o mundo não entende, mas o céu celebra. Substitua o vício pelo propósito. Essa talvez seja a chave que mais transforma vidas. Você não vence a luxúria só com negação, mas com a redenção de energia. A energia que hoje é desperdiçada em prazer momentâneo pode ser convertida em crescimento real, espiritual, físico e mental. Os antigos samurais e monges, por exemplo, treinavam a disciplina do corpo e da mente. Eles transformavam o desejo em força interior. Da mesma forma, o cristão precisa canalizar o desejo em propósito. Trabalhe, estude, sirva, treine, leia e evangelize. A ociosidade é o terreno fértil do pecado. Quando você vive com propósito, a tentação perde o poder, porque quem tem missão não tem tempo para distração. Busque confissão e comunhão. A luxúria cresce no silêncio e morre na confissão. Quando você fala, a vergonha enfraquece. Em Tiago 5 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Isso não significa expor sua vida a qualquer pessoa, mas abrir o coração a alguém maduro espiritualmente que possa te acompanhar em oração. Além disso, a comunhão protege. O inimigo ataca apenas quem está sozinho. Por isso, se envolva com pessoas que te aproximam de Deus e que não te empurram para o erro. Em igreja, ministério e amizades saudáveis, tudo isso é parte da sua armadura espiritual. Alimente o espírito diariamente. Esse é o passo que fecha tudo, porque no fim das contas o que você alimenta é o que domina. Jejue, ore, leia a palavra, não por obrigação, mas por sobrevivência espiritual. O jejum enfraquece a carne, a oração fortalece o espírito e a palavra renova a mente. É como um treino diário. Nenhum guerreiro vence sem treinar todos os dias. E aqui vai um segredo. A constância é mais poderosa que a intensidade. Não precisa orar 3 horas num dia e parar por uma semana. Ore 15 minutos todos os dias, mas faça disso um hábito. Porque quando a fé se torna rotina, a vitória se torna natural. E lembre-se, Deus não busca os perfeitos, Ele busca os constantes. Quem cai, mais se levanta. Quem erra, mais volta. E quem luta, mesmo cansado. A vitória sobre a luxúria não vem num dia. Ela é conquistada todos os dias. A luxúria é uma das guerras mais silenciosas, mas também uma das que mais santificam quem luta. Porque é nela que você aprende a depender de Deus, a reconhecer suas fraquezas e a fortalecer o seu espírito. Se hoje você está travado nessa batalha, saiba, você não está sozinho. Cristo já venceu o pecado na cruz e é com ele que você vence também. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que também luta nessa guerra. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, comente
Eu quero vencer essa guerra, porque a tua declaração hoje pode ser o teu primeiro passo para a liberdade amanhã. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.